se eu te falar e provar que o FGTS não é só do trabalhador, porque na verdade quando a pessoa trabalha, ela trabalha para a família, né? Logo, a família também tem um direito. Vou mostrar para vocês, tá? Mas não se assusta não, é bem simples, vocês vão entender. E aí, gente, tudo bem? Hugo Nóbrega. Vamos lá, vamos mostrar, desmistificar essa situação, que deve estar todo mundo que lê o título desse vídeo pensando que esse advogado é doido, né? Ele tá maluco, né? Ou então até alguns falar assim, ele demorou demais para falar sobre isso, né? Porque realmente, o STJ decidiu sobre esse assunto, sobre esse tema, já faz mais de 10 anos, ok? E agora eu vou mostrar para vocês como é que você consegue penhorar valores que estão lá depositados no FGTS para pagar uma execução de alimentos. Mas só deixando bem claro, tá? O FGTS ele é guardado para a família. Esse é o entendimento que eu vou passar para vocês. Então, uma execução em cima do FGTS para outros motivos, eu acho muito difícil. Mas se tiver, deixa aqui nos comentários que a gente conversa sobre isso para ver se a gente aumenta o nosso conhecimento. Mas, inicialmente, bora lá falar sobre execução de alimentos. Inicialmente, vamos entender o que é isso, né? Quando uma pessoa entra com alimentos contra os seus genitores, está tendo uma sentença favorável, os valores que foram lá determinados têm que ser pagos. Beleza, show. Vamos supor que chega lá e a pessoa não paga. Aí o que você tem que fazer? Você pega o título executivo que você tem, que é a sentença, e executa. E aí se cria uma execução de alimentos. Show, já entendi. Só que eu não consegui entender ainda por que a pessoa está piorando o FGTS. Sendo que, se você for ver a sigla direitinho, Fundo de Garantia Tempo de Serviço. Tá? Isso aqui não é para trabalho? Porque o FGTS é quem tem CLT e trabalha, todo mês é tirado um valor. Isso, só que aí você começa a analisar os meandros do processo para você entender como que é cabível você tirar os valores de lá. Porque o que ocorre é o seguinte, os advogados que tinham lá o credor desses alimentos, tá? A pessoa que ganhou a sentença, ele não estava conseguindo retirar os valores, tá, necessários para poder quitar a sentença. Os valores que foram ganhos. E aí você tem que entender o seguinte, existe uma grande diferença entre inadimplente, que é aquela pessoa que simplesmente não paga o que deve, tá? E insolvente, que é aquela pessoa que é inadimplente e não tem como pagar. Simplesmente não tem como. E aí isso se pega muito aqui no esquema de execução de alimentos, porque imagina que na sentença está falando lá assim, o devedor tem que pagar 20% do salário mínimo. E ele ficou devendo tipo 2 anos. Ele não vai ter o montante para poder pagar. Aí, como ele já é inadimplente já de natureza, o que vai acontecer? Ele vai se negar até fazer um acordo. Porque poderia, né? Chegar e falar assim, eu acabei devendo, vamos fazer um acordo. Mas não faz. Beleza. E aí, pensando nisso, esses advogados que entraram, né, em favor do exequente, né, do credor, eles falaram assim, o FGTS também serve para a família, não só para o trabalhador, porque geralmente, via de regra, né, em teoria, muita gente pode falar que não, mas você trabalha para constituir sua família, para ajudar ela. E aí, pensando nisso, o FGTS também tem que ser virado para esse ponto, né? E como um exemplo, né, na Lei 8.036 de 90, no seu artigo 20, lá passa, né, o rol de possibilidades de saque do FGTS. O que muita gente chega lá e vai falar que conhece é o quê? Vou comprar uma casa, né? Vou construir uma casa, fui demitido sem justa causa. Mas tem alguns pontinhos muito importantes lá, que nem, por exemplo, o inciso 11 desse artigo 20, ele fala, quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia maligna. E o que é isso? O câncer. Bom, aqui não fala só do trabalhador que está chegando lá e colocando dinheiro todo mês lá, né? Ele está falando o quê? Qualquer dos seus dependentes. Então, isso é virado para a família, entendeu? Mas aí o que aconteceu? Aí chegou o advogado lá do devedor e falou, não tem como utilizar o FGTS para pagar isso, porque aquele rol, né, de possibilidades do artigo 20, ele é taxativo, logo não tem cabimento. Aí vocês perguntam, o que é rol taxativo? E eu te explico. O rol taxativo é aquele que determina uma lista específica do que pode ou que não pode, né? É tipo uma caixinha bem fechada onde não cabe mais interpretação. Ok,
Foi criada uma lista, né? E a lista é até bem extensa, né? Quando você chega lá e olha no artigo 20. Mas em momento nenhum, lá no artigo, fala sobre execução de alimentos. Fala sobre pagar uma dívida alimentícia, né? Perfeito. Aí chega lá os advogados que entraram com a ação, tá? De execução de alimentos, um brilhantismo de pensamento de falar assim, mas o rol desse artigo não é taxativo, ele é exemplificativo. Então cabe sim a possibilidade de você usar o FGTS para poder quitar essa dívida. E aí vem mais uma dúvida na sua cabeça. O que é rol exemplificativo? Mais uma vez, eu vou te explicar. Rol exemplificativo é quando a lei estabelece somente alguns itens, dando como exemplo o que pode e o que não pode, mas abre a interpretação. E aí, o que aconteceu depois que os advogados fizeram isso? Foi para o STJ e lá eles entenderam que é exemplificativo, né? Que aquele rol que está lá, ele não tem como listar todas as situações cabíveis para se utilizar o FGTS. Tanto que uma delas é exatamente você poder pagar uma execução de alimentos. Mas como dito no começo, que fique bem claro, tá? Não consegui enxergar e ver outras possibilidades de poder se utilizar do FGTS. Logo, não vamos expandir logo a cabeça, não pensar que é só quebrar a caixinha que está tudo resolvido, porque tem que ser casos realmente onde existe necessidade, beleza? Não vamos tentar ser espertinho. Show? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vocês têm mais alguma ideia sobre esse esquema do FGTS, da execução de alimentos? Põe aqui nos comentários para a gente conversar, bater um papo. Tá, se vocês conhecem mais alguma ideia sobre isso, eu fico todo aberto aqui porque estudar é muito bom, tá? Eu vi há um tempo aí essa notícia do STJ utilizando o FGTS para pagar uma execução de alimentos. Achei interessante, estudei, procurei jurisprudência, entendimento, coisa e tal, e vi que realmente isso está forte lá, né? Mas, tendo qualquer novidade, qualquer coisa nova, vocês colocam aí que a gente conversa sobre isso, ok? Um grande abraço, não deixa de curtir o vídeo, tá? Até a próxima.